E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Como é que você tá? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo fazendo uma exposição de um texto bíblico. Estava avaliando o texto das recomendações do apóstolo Pedro e como os pais da igreja, os apóstolos, tinham uma visão tão ampla sobre a questão do reino de Deus, acerca da igreja, do próprio Deus. Eu queria refletir com você em 1 Pedro, no capítulo 2 Pedro, no capítulo 1, desculpa, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 diz assim: Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Conhecimento, o domínio próprio. Domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, ao amor. Porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante o apóstolo Pedro fazer essa colocação, porque ele agora aqui, nesse texto, o apóstolo Pedro faz um diagnóstico tão preciso e de tanta valia acerca da caminhada com Deus, de quem é Deus, e porque muitos conseguem manter-se de pé, ou seja, caminhando com Deus, olhando para Ele, e outros não conseguem manter-se numa constância devido às circunstâncias que, como a Bíblia diz que o que sucede ao ímpio sucede ao justo, assim como a parábola das duas casas, uma plantada na rocha e outra plantada na areia, ou edificada na rocha e outra edificada na areia, os materiais foram os mesmos. O construtor deu para cada um os mesmos materiais. A função de construir a casa ficou a critério de cada um. Se queriam construir na areia ou na rocha. Aqui o apóstolo Pedro faz a mesma colocação, porém com alguns argumentos mais palpáveis, vamos dizer assim. Algo mais tranquilo. Porque muitas das vezes pessoas desviam com tanta facilidade e outras conseguem se manter anos a fio, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu vi uma irmã que era membra da igreja onde eu pastoreava, que ela tinha 67 anos na época que ela chegou lá para a igreja. Ela ficou comigo aproximadamente uns 4, 5 anos, até eu sair de lá. Ou seja, 70 anos no mínimo, caminhando. Por que uma pessoa consegue manter-se esse tempo todo e outras não conseguem se manter? E aí vai a primeira pergunta do apóstolo Pedro. Não, primeiro a minha e depois eu quero trazer para a nossa realidade. Primeiro,
A Bíblia diz que em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim: portanto, meus irmãos, nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, no momento que você levantou a mão e declarou que quer seguir Jesus, entregou o coração, a vida a Ele, falou: Deus, até agora o governo tinha sido meu, porém, eu quero agora que o Senhor governe. Desde esse momento, a Bíblia diz que nenhuma condenação há. Que condenação é essa? E aí, partindo desse princípio, o que podemos falar? Vamos lá. A Bíblia vai dizer que o próprio apóstolo Paulo, ele passou em alguns momentos difíceis. O próprio Jesus, no Getsemane, antes de cumprir o propósito da condenação que condenava a humanidade, ele diz no Getsemane, declaração da oração dele: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, o desafio era muito grande, até mesmo para o homem Jesus. Porém, ele descobriu e passou para mim e para você algo, que confiar no Deus Todo-Poderoso era a saída. Então, quando a Bíblia fala nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus, é essa a questão. Romanos 8:1. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o apóstolo Paulo já acrescenta mais um ingrediente. E quando João vê Jesus, a declaração de João foi: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ou seja, está no singular. Artigo definido, é um só, o pecado do mundo. Então Jesus, na verdade, naquele momento, na cruz do Rio, vai tirar o quê? A condenação do pecado. Ele não livrou a humanidade dos pecados cometidos depois do sacrifício da cruz. Por que isso? Porque ele veio para tirar uma condenação de morte eterna. Porém, o homem continuaria sendo um homem natural. E aí vem o apóstolo Pedro, e agora dizendo sobre a questão fundamental, que ele fala o seguinte: que nós devemos conhecer a Deus. Para que isso? Para que a nossa vida venha a ser uma constância na presença de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo fala assim: sede firme e constante. Ou seja, o evangelho, a prática de andar com Deus, é algo que ela é diária. Ela não é algo que está na inércia. Está no campo realmente da evolução. Ou seja, está no campo de continuidade. Quando o apóstolo Pedro fala assim: olha, portanto, meus irmãos, vocês têm que entender que as qualidades, elas estando presentes e aumentando cada vez mais em vocês, farão com que vocês não sejam inativos e infrutíferos. E que qualidades são essas? Acabamos de ler. Está aqui, ó. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé. Ou seja, você aceitou a Jesus, existe a fé salvífica, aquela que está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Acrescentem a fé. O que você vai acrescentar? Acrescente a fé. O quê? O conhecimento. No conhecimento, virtude. Virtude é o poder de Deus. Tem que ter poder de Deus na caminhada. Lembra quando os apóstolos foram escolhidos para servir, os diáconos foram escolhidos para servir? A Bíblia diz que eles foram escolhidos para servir. Escolheram 7 homens cheios de poder. Ou seja, cheio de virtude e cheio de poder. Lembra de Jesus quando uma mulher do fluxo de sangue tocou nele e falou assim: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ou seja, saiu de mim poder. Quando você adquire conhecimento, que conhecimento? Isso que nós estamos fazendo aqui. Isso é conhecimento. Mas o conhecimento sem poder, ou seja, sem sinais claros de autoridade cristã, aquilo que os discípulos viveram na prática,
ele automaticamente é infrutífero. Você pode ter muito conhecimento, mas se você não tiver uma vida de busca de poder, você fica inativo. Por quê? Você fica só na especulação, na teoria. Mas na prática, de Marcos capítulo 16, 15, diz, os sinais seguirão os que creem. Ou seja, há muitas pessoas que elas têm um conhecimento altíssimo sobre a Bíblia, sobre os dogmas cristãos, sobre como coordenar um grupo, mas a prática deles, como eles não têm poder, virtude, a prática fica infrutífera. Eles não conseguem dar continuidade naquele ensinamento. Ou seja, se eles dirigem um grupo, aquele grupo que eles dirigem acaba sendo um grupo mais mecânico do que um grupo que é prático na questão de crescimento do reino. O que quer dizer com isso? Vamos para você entender melhor. 12 homens, anotem aí, 12 homens sacudiram a Ásia e a Europa. 12. Nós estamos aproximadamente no Brasil com quase 50 milhões de cristãos. E o país, que é um país de 212 milhões de habitantes, ainda tem gente que não é crente. Ou seja, alguma coisa está errada. Está faltando o quê? Poder. E o poder, ele traz consigo a ousadia. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, o que os discípulos falaram? Senhor, no teu nome, até os demônios submetem. Ou seja, quando Jesus enviou ele, o que ele falou? Eu estou enviando vocês. E eu dou poder a vocês. O poder, a virtude do poder, ela carrega consigo a autoridade. Você não vai ter poder, com poder, você pode entrar em qualquer lugar que você está com a maioria. Você sem poder, você não está com a maioria. Por quê? Porque você não tem poder, os demônios vão fazer o que eles fizeram com o filho de Seva. Conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês, quem são? A Bíblia diz que os demônios deram uma coça neles e 2 voltaram completamente nus, além de arrebentados para casa. Ah, mas então quer dizer que eu não posso ter o conhecimento? Não, estamos aqui buscando conhecimento. Conhecimento é importante, mas a busca de poder no tempo que nós vivemos e na igreja é fundamental. A Bíblia diz que, tendo isso em suas vidas, o apóstolo Pedro vai dizer aqui o seguinte: se essas coisas crescerem e aumentarem, conhecimento, poder, tem que ter o conhecimento, o poder, deixa eu ver aqui, lembrar aqui que ele colocou bem claro, botou a virtude, né? Botou o poder e a virtude, né? Se tudo essas coisas, piedade, se essas coisas, o amor, se elas acrescentarem, ou seja, se elas crescerem cada vez mais, não é minguando. Tem gente que começou muito bem a caminhada. Hoje ele só vive só de lamentos ou só de passado. Há 30 anos atrás. Tem gente que nem o povo que estava em Esdras, quando a reconstrução do templo foi feita. A Bíblia diz que os antigos choravam, enquanto os novos celebravam. Por quê? O saudosismo muito grande. Os antigos choravam por aquilo que passou. Lembra? E a Bíblia diz que a voz de choro era muito alta. Porém, a voz de júbilo superou a de choro. O que fez com que a celebração foi completa. Então, na verdade, tem muitas pessoas lambendo as feridas do passado. Lembra quando eu comecei a caminhada, eu orava e Deus curava. Eu fazia isso. E faz hoje? Faz mais não? Então sinto muito você estar enferrujado. O apóstolo Pedro diz que as coisas têm que aumentar, não é parar não. Ao contrário, ser firme e constante. Texto que acabei de recitar para vocês em 1 Coríntios 15, 58.
A Bíblia diz que é de fé em fé. É de glória em glória. Os fundamentos da fé cristã estão em movimento. E aí você não podemos parar. Então, quando fala que quando isso aumenta, amplia a porta para o céu. Ou seja, quando isso é constante, o conhecimento, o poder, a piedade, a fraternidade, o amor, quando tudo isso é algo que vem crescendo dentro de você, mais próximo do céu você fica. Eu encontro de vez em quando com as pessoas que dizem o seguinte: ih, rapaz, eu tenho medo da morte. Calma aí. Se você tem medo da morte, certamente você tem dificuldade de entender para onde você vai. A verdade é essa. Agora, quem tem convicção que vai para o céu, vai ter medo de quê? Eu não quero morrer agora, mas medo? Não. Porque a pessoa tem convicção, está ampliando. Quanto mais certeza você tem do céu, mais tranquilo você fica. Quanto mais dúvida você tem do céu, mais impaciente você fica, mais medroso. E aí, isso é falta de quê? Dessas qualidades, que são qualidades imprescindíveis para o salvo. Então, quero deixar esse texto para você e uma reflexão mínima para nós debruçarmos e degustarmos, sabendo que você e eu temos que realmente fazer crescer dentro de nós as virtudes do rei. O apóstolo Pedro deixou bem claro, e ele termina no versículo de número 10, né, assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Ou seja, a busca é sua, é minha. Mas quem vai aperfeiçoar a nossa caminhada, fortificar e firmar, é o próprio Deus. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que Deus te dê graça e que a boa mão de Deus esteja sobre sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal e vamos conosco nessa jornada. Até o próximo vídeo, querido.